tomar todo cuidado, né, mano? Porque vai que vocês estão, tipo, na beira do precipício. Então, assim, se cair, tchau. Tomara que caia pra dentro. Tomara que caia pra cá. Se cair pra lá, deu. Ah, tá, beleza, vamos lá. Vou começar falando sobre como é que eu comecei, né, na tradição. Na crise, né, descobrindo a crise, sempre assim. Descobrindo que há uma crise, né, na igreja. E fui descobrindo também que a gente estava passando por uma crise aqui no estado, né? Vocês sabem da enchente que houve em 2024. E foi nesse período que eu fui na tradição, sabe? Nesse caos, onde não parava de chover, não parava, praticamente chovia todos os dias e com mais intensidade, assim, sabe? E então, realmente foi nesse caos, as pontes quebrando, né, sem conseguir acesso a muitas cidades chaves, né, como Santa Maria, que é onde eu fui nesse mês passado, né? Hoje estou gravando dia 1º, no domingo, são 6 horas da manhã, que para mim é o melhor horário para gravar e tudo mais, porque não tem talvez tanto vento, né? Porque pode atrapalhar um pouco, aqui ventaneia muito, então, e também tem esse som dos passarinhos. E basicamente foi estudando pro seminário, vendo ali que a diocese já estava contaminada, né? Muito contaminada pelos erros modernistas. Eu fui estudando e discutindo assim, né, de forma saudável com o padre, né? E realmente ele me expulsou, né, do seminário e viu que eu não tinha a posição que ele tem, né, da crise da igreja, que é o ponto central para mim, é Dom Marcelo Lefebvre. E aí, bom, aqui tem claramente uma lacuna, claramente um erro, né? E por que se fala tanto desse bispo, né, Dom Marcelo Lefebvre? E aí eu fui lá e encarei, por causa que eu queria saber qual era a posição dele, por causa que se todo mundo tá caluniando ele, difamando ele, alguma coisa tem de especial nele, porque ele deve ser alguém muito importante assim para se entender a crise da igreja, né? E realmente foi uma peça crucial, né? O Concílio Vaticano II, ele foi bem taxado como um ultraconservador, um tradicionalista, o chefe dos tradicionalistas, que ele mesmo afirmou que ele não era, né? Ele queria manter a tradição de sempre, né? E é o que importa, né? O que encanta e realmente é a doutrina. E aí ele firmou isso, né, na posição dele. Leiam a Carta aos Católicos Perplexos, leiam também Eu Acuso o Concílio, leiam todos os livros de Dom Marcelo Lefebvre. Foi por aí que eu comecei a entender a luta dele, entende? Pela tradição. E porque ele sagrou os bispos, né? Tudo isso com a ajuda também das aulas do Centro Dom Bosco, do professor Rolim, Fabiano Rolim. Então realmente ajudou demais a entender quem foi Dom Marcelo Lefebvre e que ele foi muito importante, mesmo sem, sem essa parte conturbada da vida dele, né? Ele já se demonstrava um grande bispo, né? E um grande delegado apostólico. Agradeço também ao professor Carlos Bezerra, assim, que foi simplesmente fenomenal, né? Com o bispo vestido de branco. Então, assim, realmente o mistério de Fátima, um dos melhores canais que vocês podem estar acompanhando é o do professor, Apostolados Glórias de Maria. É realmente fantástico aquele canal ali. Agradeço demais a ele. E também agradeço ao Santo Dom Bosco também, que nos ajudou bastante. Eu acabei indo para a tradição antes de Santo Dom Bosco ter se pronunciado publicamente em apoio da FSSPX, mas foi logo em seguida eles já se demonstraram bem aderentes, bem pertencentes à FSPX, fizeram
essa posição, né? Se tomaram conta da crise e tudo mais, que eles já se tomavam conta há muito tempo. E realmente foi crucial ter entendido, assim, primeiro a crise, e entendido também, principalmente, as profecias que ocorreram no século XX, né, que no século XIX também, né, isso foi como uma base que realmente ocorreria isso. Ter entendido também as lojas maçônicas que publicaram também, se referindo ao que eles queriam, né, que é a Revolução em Tiara e Capa também. Belíssimo livro que eu recomendo para vocês comprarem, é impressionante. E então, assim, tudo isso, né, foi se conectando para mim. Aí eu realmente pensei, não, eu preciso ir. E foi em maio, né? Era para mim ter ido dia 3 de maio, que é o dia do meu aniversário, inclusive. Mas, como não havia previsão de parar a chuva, estava muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? E as enchentes e aquela, né, cena de guerra, por causa que não se tinha como passar por nenhum caminho e também estava tudo destruído. É realmente uma cena de terror. Aqui, graças a Deus, não pegou, porque, né, como vocês estão vendo, eu moro bem no fim, assim, do mundo, no fim do Rio Grande do Sul, né, em Rio Grande, mais especificamente no Cassino. Então, assim, aqui só desagou, né, então, assim, claro que teve uma água que inundou, assim, mas muito menos, né, do que foi em Porto Alegre, em Santa Maria, em Canoas. Foi horrível. É realmente muito, muito triste. Agora, eu fui, né, na festa da Santíssima Trindade, se caiu dia 26, se não me engano, né, vai fazer 2 anos agora. E eu fui um dos primeiros, assim, eu comento com meus amigos também, de Santa Maria, e eles também estão nessa, basicamente 1 ano, 2 anos, né, que estão na tradição. E aí, graças a Deus, eu conheci os padres, eles me recomendaram o catecismo, né, de São Pio X. Ainda preciso receber os sacramentos também eu já tinha recebido, né, a confirmação, a crisma, né, mas sob condição que eu gostaria de receber agora. Então, assim, né, eu já era alguém fiel, assim, muito fiel à Igreja Conciliar, né, ao modernismo. Eu me enquadrava mais ou menos naquela posição conservadora, né, de, assim, tapar os olhos e, não, tem a crise, mas vamos lutar contra a crise. Vamos lutar dentro, não, entende? Tipo, dentro da crise, não numa visão panorama, como é a visão da tradição, né? Que, assim, a gente deve combater e tudo mais. Eu me sentia um infiltrado, sabe? Dentro da igreja modernista. Tipo, o que eu tenho que fazer para ir lá e tentar colocar minha posição conservadora frente aos modernistas, né? Que são a maioria. Então, assim, é uma posição muito estranha para mim. Era realmente uma posição bem de bunker, assim, sabe? Tô me escondendo de ser denunciado pela diocese, ser expulso da paróquia, entende? Essas coisas assim. Mas aí depois eu vi que já se mostravam muitos e muitos erros, assim, litúrgicos. E o que eu fiz, né? Eu fui anotando basicamente como seria a igreja ideal, digamos, sabe? Sem os abusos, assim, litúrgicos. Como foi, né, na verdade, a cristandade no passado. E aí eu fui pesquisando, na verdade também fui escrevendo, né, como que seria. E aí o que aconteceu, né? Aí eu fui para a tradição e não tinha nada disso, não tinha nada de erro, assim, sabe? Então aí eu vi, não, então é aqui que eu devo ficar, é aqui que eu devo permanecer, né? Já caí, tá?
no erro de acordista, não, vamos negociar. Mas assim, vocês vão estar presos ali, a diocese de vocês vão estar presos, entende? A paróquia vão estar preso. Então assim, é muito arriscado, é muito perigoso, né? Vocês vão ter que falar baixinho, só para os fiéis de vocês, entende? É muito complicada a posição essa. Porque eu pensava, não, então vamos conciliar, né? Vamos ser birritualista, digamos, né? Mas só há um rito. Então, assim, não pode se reconciliar assim com Roma. Eles apostataram, entende? É como abraçar os hereges, beijar a mão dos maçons. Isso a gente não pode fazer, de jeito nenhum. Então, assim, a gente deve buscar a tradição 100%. Nosso Senhor falou que a gente tem que ser quente, né? Não pode ser morno. O morno, ele vomita nós. Então, assim, realmente a gente deve buscar a tradição 100%. E a posição de Marcelo Lefebvre é exatamente o tripé de São João Bosco, né? Que basicamente ele diz que a gente deve buscar o branco do Papa. Então a gente não é antivacantista, sabe? Não é. A gente deve buscar o branco da Santíssima Virgem Maria, então escutar ela nas profecias que não está se escutando, aumentar ainda mais ela, né? Então assim, clarear mais ela, né? O branco, que é o contrário que está se fazendo hoje, né? Então, e também a Santíssima Eucaristia, um respeito profundíssimo pela Santíssima Eucaristia, que não se faz no modernismo, só na tradição, né? Então assim, eu sigo a FSPX 100%, beleza? Amo também quem é da resistência, tá? Sigo essa posição aí, beleza? Por causa que eu acredito que Dom Marcelo Lefebvre é o bispo, sabe? Que foi designado por Deus para ser instrumento de Deus e salvar a tradição. É o que eu penso, tá? Depois de ter passado muito tempo, né? Porque realmente, quando eu entro em algo, eu acredito naquilo 100%. Eu acreditava que a missa nova não tinha problema, tá tranquilo, tipo, né? Não tem problema e tal, mas tem muito problema. Cada vez tu vai perdendo cada vez mais a tua fé, e aí depois é muito complicado. O que me sustentava sempre foi o rosário. Então assim, isso é algo primordial. Rezem o rosário todos os dias, né? Então isso vai te guiar, né, para saber a verdade. Quem reza tem muito mais chance de ser salvo, né? Então é isso, valeu. Salve Maria Santíssima, Deus Vult, muito obrigado e que viva Cristo Rei.